A gente... Estou super contente com essa live de hoje, né? Com a presença do Renato, que é uma pessoa extremamente querida e gentilíssimo, um professor de mão cheia, um cara, assim, sabe, zen, educado, uma pessoa que todo mundo só tem coisa legal para falar dele, e um cara extremamente generoso, porque todas as aulas, sempre desde que eu faço aula com ele, tudo que você pergunta, ele é uma pessoa que se prontifica a te ajudar muito, é extremamente didático, e um cara que nunca negou nenhuma ajuda para a gente. Então, essa ideia de fazer esse vídeo, essa live surgiu por conta dessas diversas dúvidas, de bastante gente, de discussões nos grupos que todos nós participamos aqui. E aí, conversando com ele, ele prontamente se prestou a fazer esse favor para a gente, de bater esse papo sobre papel e tirar as dúvidas da gente. A gente está cheio de perguntas. Então, Renato, queria te agradecer e te dar as boas-vindas, agradecer tua boa vontade, como sempre, tua generosidade, né? Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Todo mundo acho que A está gente, feliz de a ter você gente, aqui. Você é a um gente cara querido por todo criar, mundo. a gente criar esses Sentado? espaços aí são Não estou te legais. ouvindo, Rê. Só um minuto. Não estou te escutando. Mais alguém não está ouvindo o Renato? Peraí. O som estava normal aqui, Não eu estava ouvindo Rê. normalmente. Para mim também, Vocês estão normal. ouvindo o Renato, gente? Você não está com o fone plugado? Não te escuto, Rê. Ah, o pessoal estão te ouvindo. Eu que não estou te escutando. Não sei o que está acontecendo. Peraí, deixa eu botar o fone. Acho que vai Isso. ajudar. Vamos ver. Renato? Oi, eu estou aqui. Oi, agora sim. Acho que é Eu, o meu eu, fone ia, mesmo. eu ia te perguntar se não era isso. Às vezes o fone está plugado e está saindo som. Não, pode ser. Legal, eu que agradeço aí o convite para participar, porque é sempre bom estar juntando as pessoas aí para conversar sobre material, sobre pintura, e para mim é sempre um prazer. Então, sempre que quiser fazer alguma coisa, sabe que é só a gente marcar e vamos nessa, né? Muito Sempre legal. super generoso, Renato. Sempre, sempre. Imagina. Nunca, desde a primeira vez que a gente se encontrou, a primeira vez que eu fui no encontro, conheci o Renato no grupo do Urban Sketchers. E você sempre teve uma postura muito próxima da gente, né, Renato? Muito simples, muito humilde, no sentido de não ser estrela, né? E aí eu lembro, eu não conhecia ele, né? Cheguei lá perto do sol, assim, e oi, tudo bem? Ele lá sentado no banquinho desenhando lindamente. Olhei aquele desenho e falei, gente, aquela pintura. Você dá aula? Ele dou. Aí ele tirou um cartãozinho assim, tá, né? Mal sabia eu. Mas sempre super solícito, super querido. Foi um querido com as meninas, a minha filha e a amiguinha que estavam comigo, brincou. Cara super querido, muito obrigada, Rê. Imagina, que isso. A gente Prazer, tem para mim é uma um série de prazer. perguntas, mas eu acho que você deve ter alguma introdução para falar alguma coisa. Essa coisa dos papéis, né? Eu acho que é sempre um tema muito interessante, porque ele é a base do nosso trabalho, né? A base do trabalho do aquarelista é o papel, né? Uhum. E eu já fiz diversos tipos de trabalho, assim, de falar sobre isso. Na Casa do Artista, né? Eu comecei dando aula na Casa do Artista, fazendo workshops sobre papel, né? E Uhum. sempre dá uns papos muito bons, assim, porque tem uma série de imagens que as pessoas têm na cabeça, né, do certo e errado, eu preciso saber logo o que é o certo e o errado para Aquela poder ansiedade, né? e preciso resolver esse negócio logo, né? E na verdade a coisa não é assim, só mudar um botão, né? Bom, agora o Renato vai falar qual que é o papel e pronto, aí agora não erro mais, né?
E né, não é bem assim, né? A gente precisa... Parece aquilo, né? Que pincel você usa? Aí, se eu comprar, vou pintar que nem você, né? Pois é, então, e a mesma coisa. Então, a gente tem que levantar os pontos corretos para a gente guiar o nosso processo, o nosso planejamento aí dentro de alguns parâmetros, né? Acho que isso é o principal. Então, eu estou disposto a fazer isso aqui com vocês, né? Eu sei que tem alunos que já são alunos meus aí na plateia, né? E que já ouviram o que eu vou falar aqui um monte de vezes, mas como as opções e as maneiras de trabalhar sempre são muito variadas, as dúvidas nunca acabam, né? Então, é muito legal a gente estar sempre falando sobre isso, até para desmistificar algumas coisas, né? Tem alguns papéis, assim, que ficam num Olimpo ali, né? Que ninguém toca neles, tipo, não, bom, eu preciso chegar naquilo ali, né? E tem aqueles que são totalmente renegados, assim, e que ninguém nunca tocou neles também. E que, na verdade, a gente pode ter um pouco de tudo dentro da nossa experiência, né? Basta saber onde a gente quer chegar. Acho que isso para o artista é a coisa mais importante, né? Meu papel aqui é daquela pessoa que fazendo a moderação delas, né? Do pessoal dos alunos do lado de É cá. ótimo isso. Porque a gente tem essa visão agora eu tenho um pouquinho, né, mais de experiência do que quando a gente se conheceu, muito pouco, né? Não chego no seu chinelo aí, né? Mas a gente tem aquela ilusão de que para você tem que chegar no papel algodão e que só se você pintar no algodão você é um aparelhista, né? Então nós estávamos conversando essa semana de que eu gosto de fazer aquela analogia de qual que é o melhor carro do mundo, né? Então, é um Maserati, é uma Ferrari. Mas o que adianta você ter uma Ferrari se você vai ter que andar num lodo, numa fazenda? Não vai te adiantar de nada. Então, e nem adianta você ter um Jeep para correr numa autoestrada, né? Então, você tem que usar o papel adequado para o tipo de trabalho que você vai executar. Isso que as pessoas têm que ter em mente, né? E eu acho que é isso que eu queria que você começasse falando um pouquinho, Renato, de como que a gente faz uma escolha, então, por um celulose, por um algodão, como que você faz as suas escolhas na hora de pintar? Perfeito, perfeito. E como Então, você começou? Com que papel você começou? putz, eu comecei se eu não me engano, eu comecei com um Fabriano artístico. Uhum, que é algodão, né? De algodão, mas porque eu não achei o Saunders, eu estava procurando o Saunders e eu não achei. Então eu comprei um Fabriano artístico e comecei a trabalhar Quantos com anos ele. faz isso, Renato? Faz 11 anos. Ou seja, pessoal, põe para no acelerador na ansiedade, que a gente tem muito papel para estragar para chegar. O papel tem esse lance também. Você tem que estar preparado para jogar muito papel fora, né? Faz parte do Uhum. processo. Mas, assim, na verdade, o papel que eu comecei não precisa ser o mesmo que alguém vai começar, e também isso não quer dizer nada. Na verdade, quando a gente se pergunta qual é o melhor papel, né, precisa complementar essa frase, né? Qual é o melhor papel para o quê? Né? Então, você quer chegar onde? Você quer partir de que resultado, de que processo, né? Acho que isso é o mais importante. Quando eu comecei a pintar aquarela, eu tinha algumas referências na minha cabeça, né? De pintores, de caras que faziam coisas que eu achava maravilhoso. E eu pensava, bom, eu quero fazer isso. Eu quero chegar num resultado bom. Não quero ter problemas com o material. Eu preciso descobrir o que esse cara usa, né? Quem eram suas Então, referências iniciais? no começo eu via muita coisa do Joseph Zbukvic, do Álvaro Castanher, Herman Peckel, e os caras usavam Saunders, né? Tudo lá na Então, você foi Europa, na atrás do som. Uhum. Austrália. Eu falei, bom, eu preciso saber o que eles usam. Aí eu descobri, bom, os caras usam Saunders. Fui atrás do Saunders, só que aqui é difícil. Na época até tinha, mas era muito difícil de achar. Uhum.
E aí, bom, então o que é o similar? Eu sem saber quase nada ainda de papel de aquarela, né? O que é o similar? Bom, tem esse Fabriano aqui, né? Tem um rugoso, tem um mais fino, tal. Comprei algumas coisas lá aí para experimentar, né? Já vi de cara que não ia sair igual o trabalho dos caras, e aí eu comprei o Saunders para começar a falar a mesma língua, né? E eu acho que esse é o ponto importante. A gente precisa saber qual é a nossa referência, o que você tem em mente, que tipo de pintura você quer fazer. Porque aquarela é um mundo, é um universo, quase tão grande quanto a própria pintura, né? Você pode fazer desde aquele envelopinho do convite de casamento ali, que você faz aquela florzinha com uma camadinha toda certinha ali e acabou, ou você pode ficar algumas horas tacando água em cima de um papel para chegar num resultado. São pinturas totalmente diferentes uma da outra. Quando a gente fala aquarela, às vezes a pessoa tem um estereótipo, né, do que é aquarela na sua concepção. Na verdade, ela precisa pegar esse estereótipo, jogar ele fora e ver qual é o tamanho que a palavra aquarela tem dentro de uma diversidade de técnicas de expressão, de pesos, né? Então, eu comecei já pintando num papel top de linha, né? Eu comprei o Saunders, comprei o Arches, porque os caras que eu gostava de ver pintando, eles usavam isso. Como é que eu posso querer comparar e seguir um caminho que os caras estão traçando ali, se eu pego um papel totalmente diferente, que tem características totalmente diferentes, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais sério assim, que a gente tem que levar em consideração, porque antes de saber qual é o material certo, você precisa saber aonde você quer ir, né? Tem muitos alunos que às vezes me procuram, falam, olha lá meu trabalho no Instagram, dá uma olhada, eu queria ver se eu fazia umas aulas, né? E às vezes eu falo, olha, eu indico algum professor, eu falo, olha, faz aula com o fulano, porque é, se a pessoa quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com o tipo de aquarela que eu ensino, ela vai precisar de um outro material, ela vai precisar de outro processo, de outro tempo, e aí ela vai perder tempo às vezes comigo, né? Eu não quero que ela dê uma volta gigantesca para ela descobrir que ela precisava às vezes de uma coisa muito mais simples, né? Pois é. Ou contrário, ou que ela precisa de alguém muito melhor que eu. Mas eu procuro direcionar dessa maneira, porque eu já, pela experiência, eu já vi que às vezes a pessoa tem uma ideia já do trabalho na cabeça, né? Mas ela não sabe por onde começar a chegar naquilo, né? Às vezes eu posso ajudar, né? Eu dou aula até para algumas pessoas que assim, são artistas contemporâneos e que o trabalho delas não tem nada a ver com o meu, mas eu consigo ajudar tecnicamente, né? Porque eu vejo o trabalho que a pessoa faz, eu vejo qual é o tipo de processo que ela tem, e eu consigo chegar para ela e falar assim, olha, você precisa trocar de papel, ou você precisa trabalhar com muito mais água, ou você precisa trabalhar mais devagar, tem que dar tempo de secagem, né? E nesse ponto eu consigo ajudar tecnicamente também, né? Às vezes dou meus Nossa, pitacos conceituais desculpa. também, mas acho que, como a gente está falando de um ponto bem técnico aqui, acho que isso é muito relevante, né? Escolher o papel vem depois de escolher qual é o tipo de trabalho que você tem que fazer. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Dentre as perguntas, inclusive nós tínhamos uma que se encaixa que você acabou de responder, que era da Mariana Fernandes, qual é o melhor papel para iniciante? Então, acho que está respondido, né? Depende de onde você quer chegar, né? Aí, Que assim, tipo de aquarela você quer fazer, né? é lógico que, assim, qual é o papel, tem alguns funis, né? Porque eu posso falar de algumas características muito intrínsecas de cada papel, mas tem coisas que são mais genéricas, né? Por exemplo, quando eu comecei a pintar, e as minhas referências, os caras que eu gostava, as pinturas que eu gostava de ver, eram pinturas de 3, 4 camadas de tinta, né? Se eu não tivesse começado a pintar num papel de algodão,
talvez eu demorasse meses ali, ia me frustrar absurdamente, porque não ia dar certo mesmo. Primeiro, porque não tinha experiência, segundo, porque estava pintando num papel que nunca, mas nunca ia chegar num resultado próximo daquilo que eu queria, né? O papel de algodão, seja ele de uma marca, de outra, ele é feito para ter camada. Então, você tem que começar, pelo menos, globalmente, pelo lado certo, né? O pessoal que faz um desenho mais rápido, né? O pessoal do Urban Sketching, por exemplo, né? Quando a gente sai na rua para desenhar, você pode também, se você estiver tranquilo, você quer sentar ali e ficar um tempão na frente de um mesmo local ali desenhando, pintando, você pode levar seu papel de algodão lá e usufruir muito bem dele. Mas se você quer fazer uma exploração do lugar que você está, fazendo pequenos esquetes rápidos assim em um lugar ou em outro, você precisa de um papel mais rápido. Você precisa de um papel que você coloca o pigmento e seca, para você fazer uma outra camada, levantar o banquinho e ir para outro lugar. O papel de algodão nem sempre é muito bom para isso. Você não vai ter o secador no parque para passar. Eu tenho um ventiladorzinho, a pilha, que às vezes eu levo para apressar um pouquinho. Mas ele... Olha a dica, pessoal, compre um ventiladorzinho. Mas a questão da absorção é diferente, né? Então, às vezes você precisa de uma coisa que resolva o seu trabalho mais rápido, e às vezes um papel de celulose faz isso, né? Isso falando globalmente, assim, porque acho que o papel para aquarela ele é dividido em duas grandes categorias, né? Papel de algodão e todos os outros, né? Então, não adianta encasquetar que você não vai pintar no papel de algodão porque ele é caro, mas você quer ter aquele resultado lá do Álvaro Castanheira. Desculpa, não vai conseguir. Né? Tem uma pergunta no chat que eu ia deixar para depois, mas já que você entrou nisso, uma pergunta da Juliana que ela fala, pede para ele falar do Artes, porque eu tenho vontade de experimentar, mas tenho dó de comprar. Entende? Eu acho que tem que experimentar, como tudo. Compra uma folha solta, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Nunca compra um blocão de papel. Compra ou um bloco pequeno ou uma folha. A folha é o ideal. Se você conseguir comprar a folha do papel, você corta ela, consegue fazer uma pintura grande, uma média, uma pequena, com muita água, com pouca água, testa o papel de várias maneiras que você conseguir, e você vai ter um veredito seu ali do papel. Né? O Arches ele é considerado mundialmente como um papel top de linha. Ele é parrudo, ele é forte, ele é resistente, gostoso de trabalhar. Posso falar alguma coisa do Arches? Não posso, é um papel bom, né? Tem o seu preço, qualidade, tempo de mercado e tradição tem um preço, né? Podem ter papéis no mesmo nível do Arches no mercado e às vezes ele sempre vai ser mais caro porque ele tradicionalmente traz essa confiança para quem usa, né? É mais ou menos como usar o pincel Kolinsky para pintar. Né? Você precisa de um Kolinsky para pintar bem? Não precisa. Não. Mas, se você tiver um Kolinsky, você vai pintar bem? Não sei. Depende de muita coisa. Né? Mas é inegável que pintar com um Kolinsky é uma delícia. Não dá para falar que não é. Né? Então, tem que experimentar. Eu tenho Kolinsky. Dirigir a Ferrari, né? Não dá para falar que é mais gosto, que não é legal. Se você puder ter um caminhão, um Jeep, uma Ferrari, é ótimo. Você tem, né? Tem carro para tudo que você precisa. Então, eu sou da opinião que, principalmente quem está aprendendo, não só quem está aprendendo, quem tem um trabalho pessoal em andamento, uma técnica que está desenvolvendo, ou quem está aprendendo mesmo, precisa ter um papel que você sempre trabalha nele. Você tem que definir um papel que você vê que... Escolher um e seguir nele, é isso? Que você tem as suas características, aquelas que te agradam, e você trabalhar quase que numa sequência com ele. Porque o que acontece? Se cada hora você pega um tema diferente, que exige mais água, menos água, uma tinta, mais tinta, menos tinta. Se você varia o papel toda hora, você não consegue imprimir um trabalho seu, você não consegue seguir um aprendizado particular seu. Você fica trocando tudo o tempo todo e você não se adapta a nenhum deles. Não pega a mão, né?
é um Não pega o dificultador do jeito. processo. Agora, o que é legal é você ter um papel que você possa fazer isso, que você tenha uma sequência de trabalho, toda semana você pinta naquele papel, mas eu aconselho você experimentar tudo, todos os papéis, todos os tipos de papel. Porque isso te abre um universo. Às vezes você estabelece uma técnica ali que ela é muito boa num sentido, mas você pega um papel que te abre um universo para outras coisas que você nem imaginava. Porque para coisas específicas o outro papel é melhor, né? Então, acho que não pode... acho que o professor, o cara que instrui, ele tem que tomar um cuidado de não falar assim, esse é bom, esse é ruim. Porque, primeiro que ele vai já contradizer algum outro professor que vai falar assim, esse é bom, esse é ruim. Né? Não existe isso. Não existe papel bom e papel ruim. Existe papel bom ou ruim para aquilo que você se propõe a fazer. Uhum. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, de uma maneira bem geral, o que eu costumo recomendar, de acordo com características do papel, né, é um critério que é o que eu assumo para mim. Né? Então, assim, se você vai pintar um trabalho que exige o tema e o tipo de expressão, o tipo de resultado exige muita camada ou exige tinta com bastante densidade na superfície do papel, tem que ser papel de algodão. Né? Se você vai pintar suave, se você vai fazer aguadas muito sutis, deixando só o pigmento realmente em cima do papel, né? Não é uma carga de água absurda, não tem retrabalho de camada que você vai ficar pintando por cima e tal. Você pode pintar num papel que tenha uma mistura de algodão com celulose ou na celulose mesmo. Né? Então, definir o tipo de trabalho. Né? Em geral, as pessoas que estão começando a pintar, pelo menos as pessoas que são interessadas nos temas que eu pinto, né? Eu, geralmente, nas minhas aulas, eu foco muito em paisagem, às vezes eu faço um sketch mais rápido, alguma coisa assim, figura humana. São temas que exigem trabalho sobre a superfície do papel. Né? Exige camada para você ir aos poucos e montando a pintura aos poucos, exige uma carga de pigmento, às vezes, potente, que você chega num tom muito pesado, muito denso. O papel de algodão, por absorver bastante a tinta e a água também, ele não deixa que o pigmento se acumule tanto na superfície do papel. Né? Então, ele permite esse tipo de trabalho. Então, por isso que nas minhas aulas, por exemplo, eu já falo para o pessoal, olha, usa papel de algodão, porque eu, 90% das vezes, vou usar o papel de algodão. Né? Se eu fizer uma proposta, alguma coisa específica que não vai ser, eu aviso. Né? Uhum. Então, é sempre bom ter o papel de algodão e um papel de celulose do lado, para eventuais coisas que você acha que, em termos de agilidade e de rapidez, ou até para você ter uma pigmentação um pouco mais forte naquele trabalho, né, especificamente, você pode usar esse papel para fazer um teste, alguma coisa assim. Então, eu sempre aconselho você ter os dois. E, na verdade, se você puder ter mais papéis, é melhor ainda. Porque eu, quando vou pintar, eu escolho o papel de acordo com o tema que eu vou pintar. De acordo com o tamanho que eu vou pintar. De acordo com o tempo que eu vou levar para pintar. Né? O papel, ele é uma ferramenta. Né? Quando você vai desmontar um motor, não adianta você ficar com um martelo na mão para desmontar o motor. Você precisa da ferramenta certa para aquilo que você vai fazer. Né? O papel é mais uma ferramenta. Né? Os aquarelistas, eles costumam pecar colocando o papel não como uma ferramenta de trabalho, mas como uma mesa de trabalho. Tipo assim, o meu papel é esse. Agora eu vou ver o que eu vou fazer em cima. Não funciona assim. Né? O papel ele tem que estar adequado para o seu tema, para o seu tempo, para o seu processo. Né? Então, assim, eu quando pinto, eu consigo fazer vários processos diferentes. Né?
Quem está aprendendo, muitas vezes, não consegue. Ele tem um processo ali, meio uma receitinha de bolo que ele ainda está testando, está vendo o que dá certo, o que precisa mudar, tal. Então, se fica trocando o papel toda hora, é muito difícil, né? Eu sempre recomendo as pessoas usarem o papel de algodão, 100% algodão, né? 300 gramas, que é o papel de grão fino, cold pressed, né? Como um papel inicial, porque ele te dá uma possibilidade de trabalho muito ampla, muito ampla. Ele tem um pouco de textura, ele não é muito grosso na textura, então dá para fazer coisas suaves, O delicadas. Arches. Papel de algodão. Papel de algodão. Não precisa ser um Arches. Dentro dessa categoria, vamos falar do Arches, dentro dessa categoria poderia ser o Saunders, poderia ser o The Collection, o Cezanne, papéis de algodão. Perguntaram se você usa o Saunders branco ou creme. Eu já usei os dois. Ultimamente eu usei mais o branco, porque eu tinha aqui um rolo de Saunders branco. Então eu usei muito. E nas últimas folhas, eu já estava tão habituado com o branco, quando eu peguei o creme, eu estranhei. Achou estranho. Porque ele é branco mesmo, né? E aí, assim, o trabalho com as cores, ele modifica se você tem um tonzinho ali ou se ele é o branco vivo mesmo. Você pode pegar muito mais leve, né, na pintura, nas aguadas ali, que ele vai responder bem. Então, eu particularmente, assim, a minha experiência foi melhor com o branco. Mas os dois são a mesma massa. É uma questão de gosto, né, Rê? E de estilo também, né? Às vezes a pessoa faz um tipo de trabalho que tem uma pegada, às vezes, que gera um clima ali, uma coisa, às vezes, de mais antiquado, alguma coisa assim, que o creme vem totalmente de acordo com aquilo, né? Tem gente que vai fazer uma pintura no meio do papel, vai ficar aquele brancão em volta. E aí, de repente, se é um creme, ou aquele creme quer dizer alguma coisa, e às vezes tem muito a ver com o que a pessoa vai fazer. A escolha, né? A escolha do trabalho. Tema, estilo e uma série de coisas. Então, quando eu falo desse papel coringa, esse papel de onde começar, o papel de algodão grão fino, eu acho que ele é um ponto de partida que te dá referência para outras coisas. Para você partir para um grosso depois, para você pegar um satinado ou até um papel de celulose e comparar. Você precisa ter como comparar. Mas você tem que partir de algo que te dê resultado. Está a partir de um ponto de referência, né? Para criar uma referência, mas uma referência boa, né? Exato. Eu acho que o papel menos limitado que tem é um papel de algodão com grão fino. Grão fino. Porque você consegue fazer quase qualquer coisa nele, né? Ele é prensado, ele tem uma certa resistência na absorção, mas é algodão, absorve bem. Então, assim, ele é um meio termo ali para uma série de coisas. Então, eu aconselho todo mundo, assim, tentar estabelecer um trabalho. Quem está ainda tentando estabelecer o seu peso de aguada, quantas camadas você precisa para resolver uma pintura, precisa ter um papel estável ali para poder fazer isso. Se você estiver trabalhando só num papel de celulose, você vai descobrir rápido que você só consegue fazer uma camada. Depois dali, você não consegue mais, né? Então, você vai aprender isso, sim, mas às vezes vai demorar muito e você ainda vai ter que começar a aprender de novo num degrau acima, né, para poder criar comparações. Começar do zero de novo, pegar um algodão, realmente. Exatamente. Tem pessoas perguntando sobre satinado e torchon, em que condições você usa. Tá, isso é uma coisa bem importante, né? Geralmente, quase todas as marcas de papel de qualidade, né, de aquarela, elas te dão 3 versões base do papel, né? Que é o satinado, o grão fino e o grão grosso, né? Isso, quase todas elas. Algumas marcas ainda te dão a gramatura diferente, né? Cada uma dessas em gramaturas diferentes, às vezes 2 ou 3 gramaturas diferentes. Eu acho que tem muito a ver também com o tipo de tema e a maneira que a pessoa pinta, e acho que tem a ver também com o tamanho que ela pinta, tá?
textura, né? Um papel rough, né? Que se chama o rugoso, ele tem uma textura muito forte, que às vezes é uma delícia para trabalhar. Mas se você faz aquelas pinturinhas desse tamanhozinho assim, ó, tudo fica grosseiro no papel rugoso. Porque você vai fazer um detalhezinho, alguma coisinha ali, o pincel nem pega direito no papel, ele pega só no topo da textura, quer dizer, às vezes não é adequado. É um baita papel? É um baita papel, mas às vezes não é adequado para aquilo que você vai fazer, né? Então, tem que adaptar. A diferença entre eles, basicamente, é que o papel satinado, ele é chamado hot pressed, né? Prensado a quente, ou seja, ele esmaga as fibras do papel, como se estivesse passando um ferro quente mesmo no pano, ele esmaga, achata e tira toda a textura, né? O de grão fino, ele é prensado a frio, é o cold pressed, né? Então, ele é prensado também, ele tem um esmagamento da fibra, o que diminui um pouquinho a absorção, mas ele é prensado a frio, então ele não tem, é a mesma coisa que você passar uma camisa com ferro frio, ela fica retinha, mas ela não fica lisinha, né? Então, é essa mesma relação. E o rugoso, ele não é prensado, né? Teoricamente, pelo menos, ele não é prensado, ele é o papel que descansa e por isso que a textura dele fica bem forte, né? Geralmente o cold press e o rugoso, eles têm a característica muito próxima um do outro, né? Só que pelo fato do cold press ser prensado, ele diminui um pouquinho o tempo de absorção, né? Por isso que ele é um papel coringa, eu acho. É um papel que, de repente, dá para fazer uma obra de 4, 5 camadas e dá para fazer urban sketching com ele, né? Porque ele também não vai ficar ali um século para secar, né? É uma característica que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho amostras dos 3 papéis aqui, e se vocês quiserem eu posso fazer aqui uma demonstraçãozinha rápida em cada um. Ai, acho que elas não vão querer. Quer que eu continue só falando? Não, eu só queria complementar uma coisa. Quando usar... Quando você... por exemplo, o papel de 600 gramas, um Leonardo, quando que você escolhe usar um papel desse? Em que momento? Em que Então, tipo de trabalho? em termos de gramatura, eu acho que já tem muito a ver com a questão do tamanho que você pinta, né? Porque a gramatura deixa o papel mais grosso, né? Então, assim, você pegar um papel de 600 gramas e pintar desse tamanho aqui, você vai pintar super bem nele, né? Mas você vai tem que levar em consideração que você está pagando o dobro de papel, porque esse aqui é um papel de 300 gramas. Esse aqui Está pondo gasolina azul em mobilete, né? É aquela coisa de matar uma mosca com espingarda. Matar barata com bala de canhão. Porque assim, você vai estar pintando desse tamanho aqui com o dobro de espessura de papel. Para que é bom? Ele ondula muito menos, ele absorve a água, ele absorve um monte de água e ele fica retinho, porque é quase um cartão, né? Um papel de 600 gramas, 640. Super parrudo, né? Ele é um cartão já, né? Então ele não ondula. Então, quando você vai pintar uma aquarela de 50 por 70, isso faz uma diferença brutal. Você pintar num papel que não deforma, que não cria aquele monte de ondas. Tem gente que não espera muito secar, e aí quando vai fazer a pincelada sai assim, né? Porque o papel está todo ondulado, faz muita diferença. Então, para quem pinta grande, as grandes gramaturas são interessantes. É uma coisa para se considerar, né? Não é uma característica minha, por exemplo. Para eu pintar algo maior do que 50 por 70, tem que pagar muito bem, porque eu não gosto de pintar grande. É um outro esforço, é uma outra energia, é uma outra coisa. Trabalho muito grande exige um outro tipo de performance de trabalho, né? Geralmente eu pinto um pouco menor. Então, dificilmente eu uso um papel que tem mais do que 300 gramas, né? Eu vario entre eles dentro dessas características de ser algodão, não ser algodão, e a gramatura sempre 300 gramas, né? E eu acabo variando por causa da textura também.
que é o que eu posso mostrar um pouquinho para vocês aqui, o critério que eu utilizo. Eu tenho mais 2 perguntas, ou 3, e aí, se você preferir, eu vou te dizer quais são. Se você preferir respondê-las agora, ou responder enquanto pinta, tudo bem, Tá fica bom. a teu critério. Uma pergunta é, o papel rugoso demora mais para secar? Segunda pergunta, Demora. Demora mais, Demora tá? mais porque ele não é prensado. Então, A fibra, teoricamente, por é isso mais ele alta. absorve mais água e mantém a água ali durante mais tempo. Então, realmente, ele demora mais para secar. Quanto mais a água fica na superfície, mais rápido ela seca, por causa da evaporação. Se a pessoa trabalha com uma angulação, por exemplo, ela vai escorrer e vai se empoçar num lugar e vai secar rapidamente no outro. Né? O papel rugoso, ele vai absorver muita água, a água vai ficar lá dentro do papel. Então, às vezes, principalmente se você continuar pintando por cima, ele vai demorar cada vez mais para secar. É como se fosse um tapete mais felpudo, vai. Exatamente. Né? Exatamente. Vai demorar mais. Ele vai ter mais fibrinhas para cima, então ele demora mais para secar. Essa é a escadinha que a gente tem desses 3 tipos de papel. Cada um tem um tempo de secagem totalmente diferente, além da questão da textura. Anotem, que isso daí é super importante. É importante, é importante. Segunda pergunta. Que papel que você não usaria de jeito nenhum? Terceira. Balrong é bom? Se você já usou, se ele é legal. E se é verdade que essa relação rugoso, satinado e tal dele é diferente dos outros. E para você falar um pouquinho do Anniversary. Tá. Então vamos para a primeira. Qual que era a primeira? Eu já esqueci. Se tem algum papel que você não usaria de jeito nenhum. Olha, não tem. Não tem porque isso joga o papel para outra ponta da escala. Né? Eu falei da primeira ponta, que é qual que é o melhor. Melhor para quê? Né? Qual que é o pior? Pior para quê? Ou seja, não tem papel pior. Né? Precisa ver se ele é adequado para o que você vai fazer. Se ele não é adequado, eu não usaria nunca. Eu acho que a melhor resposta é essa. Se ele não é adequado para o que você vai fazer... Para o seu trabalho, né? Não use nunca. Né? Porque você vai dar murro em ponta de faca. Né? Mas é bom falar isso porque os alunos são teimosos. Né? Tem vários alunos que eu falo várias vezes, olha, esse papel não serve para isso que você está fazendo. Ah, tá bom, mas é só um estudo, blá, blá, blá. E aí, depois de alguns meses, a pessoa troca de papel e fala assim, olha, aconteceu alguma coisa com o meu trabalho, o que aconteceu? Você trocou de papel, igual eu falei para você 4 meses atrás lá. Né? Então, é adequação. Né? Dependendo do que você vai fazer, você vai precisar de um papel diferente, não tem como. Então, assim, não tem um papel ruim. Eu já cheguei a fazer estudo de cor em sulfite, desse aqui da impressora. Porque eu queria ver o que dava uma cor com a outra, vi, armacei, joguei fora, acabou. Né? Então, pode ser qualquer coisa. Né? Você pinta no papel de arroz, de sumier, por exemplo, é um papel nobre, né? Mas é extremamente limitado. Você encosta uma vez a tinta ali e pronto. Né? Então, para fazer sumier, ele é maravilhoso. Para você fazer uma aquarela... Aquarela não, né? Não funciona. Né? Tem que ser adequado. Né? A segunda qual que era mesmo? Balrong. Balrong. Balrong eu experimentei sim. Acho que mês passado ou retrasado, eu fiz uma série de pinturas no Balrong. Não, já faz uns 2 meses. Gente, o Renato pinta até em papel de pão, tá? Só um parênteses, mas vamos lá. Não, eu trabalho com isso, eu experimento tudo. Então, né? Pois é, né? Eu preciso saber de tudo porque os alunos usam tudo, então eu preciso saber direcionar. Você precisa conhecer, exato. Para mim é muito importante. Inclusive, eu falei com o Diogo, né? Que traz esse papel lá, e a gente conversou sobre a qualidade do papel. Ele me mandou amostras para eu trabalhar, foi muito bacana. E eu achei um baita papel parrudo. Diego, desculpa, o Diego, exatamente. Vai que ele está aí, né? Então, não, desculpa, Diego. E um papel muito bom, a textura dele achei muito bonita, ela até parece um pouco a textura do Arches, né? O grãozinho, o desenho do grão, é muito bonito. Eu experimentei o grão fino e o grão grosso. Né? Eu nem sei se
se ele trouxe aqui para o Brasil o satinado, eu acredito que não. Vai vir no segundo semestre, segundo ele me Acho disse. que ainda não tem. E achei a relação entre o fino e o grosso também muito boa. São papéis super parrudos, aguentam um volume de água assim, muito grande, absorvem super bem, não fica aquela massa feia em cima da superfície. Papel de algodão, ele tem o comportamento de papel de algodão de qualidade, né? Ele E o traz preço uma é bacana, né? Tem um preço bem acessível. ele traz uma vantagem que ele segura muito, ele tem uma absorção muito uniforme. Eu não sei o que tem na consistência dele, que ele tem uma absorção tão uniforme que é difícil fazer couve-flor nele. Não mancha, a couve-flor não acontece muito nele. Né? Você tem que meio que caçar a couve-flor com muita vontade, assim, para ela poder criar uma mancha ali, daquela de acúmulo de pigmento na borda, tal. Então, isso é uma vantagem e, como todo papel, pode ser também uma desvantagem. Né? Depende do que você quer, exato. Pois é. Eu mesmo tenho alguns tipos de trabalho que eu gosto de criar manchas de refluxo, né? Que é o nome correto da couve-flor. Né? Que a água vai e volta e vai... Ó, depois a gente vai fazer uma prova, como que é o nome técnico da couve-flor. Se vocês não anotaram, vocês não vão... Vai ser o quiz final, né? Então, assim, para essa característica de trabalho, por exemplo, já é uma coisa assim, já é um papel para você não pegar para trabalhos desse tipo. Você tem lá, você pode usar, mas você não vai usar para esse tipo de trabalho. Né? Então, como todo tipo de papel, ele tem que estar adequado para aquilo que você vai usar. É um papel bom para quem quer trabalhar bastante em cima da superfície. Papel de algodão parrudo que aguenta bastante água, bastante pigmento. Né? Então, eu achei um papel muito bom, sim. Uhum. E a última pergunta era do Anniversary, né? Do Anniversary. Você falou um pouquinho do Anniversary. Legal. O Anniversary é um papel muito interessante, porque ele é um papel de celulose, mas que ele tem uma absorção diferenciada dos papéis de celulose convencionais. E ele tem uma vantagem, né, que é muito interessante, que é a espessura dele, né? Ele é 425 gramas. Né? Para quem não sabe, esse 425 ele não é um número aleatório. Ele é 425 gramas porque ele foi lançado como uma edição especial de aniversário da Ranimir, quando a Ranimir fez 425 anos. E aí, por isso, eles fizeram essa edição especial. Tanto que é Anniversary Edition, né, o nome dele, na verdade. E ficou, porque é um papel que todo mundo adorou usar. Quer dizer, né, ele foi um super sucesso. Chama de aniversário agora, mas ficou o aniversário passado, porque ele já é parte da linha e... já está com 1.200 anos. E continua, né? Então, o Anniversary, ele tem as características de um papel de celulose, tem que reconhecer o limite dele, porque ele é um papel grossão, que dá para fazer qualquer coisa. Ele também tem o limite dele, é celulose, tá? Ele também tem uma absorção que é boa, mas ele absorve mais a água do que o pigmento. Não é igual... Como qualquer celulose, né? Não é como o algodão, que absorve os dois bastante. Né? Por absorver, ter uma capacidade de absorção grande, ele traz uma característica diferente do celulose normal, que também fazer com que a pigmentação ceda um pouco com a secagem, que é uma característica de papel de algodão, né? Quando você pinta no algodão, você perde mais a cor na secagem do que quando você pinta no celulose. Por quê? Porque o pigmento fica mais presente ali na superfície. O Anniversary, como ele absorve um pouquinho mais, você também tem essa perda. O que é bom e é ruim, como tudo nos papéis. Né? Porque é bom porque você perde um pouquinho e pode fazer uma outra camada para ir construindo a pintura em camadas. Né? E é bom porque ele vai tirar a característica do papel de celulose normal de ficar um monte de pigmento acumulado ali na superfície que você não quer que fique. Né? Então, ele tem as suas vantagens. Eu tenho duas pinturas aqui que eu fiz no Anniversary que eu gostaria de mostrar para vocês. Então,
Primeiro isso aqui foi uma aula que eu fiz recentemente aí, o pessoal que deve estar assistindo aí, que fez, vai recordar, né? E a proposta da aula era justamente essa, tentar fazer uma pintura com pouquíssimo trabalho, com pouquíssima camada, né? Um fundinho, uma camada por cima e acabou. É só isso, né? E até para ver que com essa proposta de pintura, um papel com esse tipo de resolução funciona bem, né? Ele segura bem. Então, vocês veem que mesmo aqui, onde tem essa vegetação mais pesada, foi tudo feito praticamente em uma camada só, né? Espirrando um pouco de pigmento, espirrando um pouco de água e sem sobreposição excessiva, né? Tem um lugar aqui que até não gostei muito, que é essa base aqui, que começou um pouco de sobreposição e você vê que ela já destoa um pouco da leveza da pintura como um todo, né? Porque já começa a acumular um pouquinho de pigmento na superfície, não é sedoso, gostoso, como isso aqui que a gente vê, né? Que você vê o aveludado do papel, ele traz esse aveludado do papel, que até parece um pouquinho com o papel de algodão, né? Então isso é bem legal. Ele tem uma superfície bem parecidinha mesmo, né? Ele dá aquelas estouradinhas legais, se você tiver Exatamente. se adaptar. Essa pintura também foi feita no Anniversary. Já é uma pintura muito mais complexa, né? Uma pintura de 3 camadas e meia, sei lá, alguma coisa assim, né? Já vai muito além. A gente vê que tem algumas partes que já tem pigmento meio que acumulado na superfície, assim, não é aquela coisa que você vê a textura do papel por trás, mas quando você bate o olho, você fala, tá, uma pintura ok, tá funcionando bem, né? Às vezes eu mostro, falo que foi feito no universo, as pessoas não acreditam, né? Mas aqui tem uma questão, isso é uma pintura feita com camadas assim, que você coloca a tinta e deixa lá, e que você sobrepõe com uma pincelada por cima da outra camada que já está pronta. Mais seca ainda, né? Exatamente. Não dá para ficar mexendo nessa pintura, não dá para ficar pincelando essa pintura, ela se desfaz, né? Esse é um tipo de pintura que eu não recomendo para um papel como esse, por exemplo, né? Então, aquela coisa que o pessoal fala de dá para fazer qualquer coisa no papel de celulose. Alguém que saiba muito de pintura, de aquarela, conheça muito, pode até fazer. Mas eu vou falar para vocês assim que nessa aula aqui ninguém conseguiu fazer. Todo mundo estava trabalhando com o mesmo papel e foi difícil chegar no resultado. Interessante isso, fazer o pessoal para se lascar no celulose para eles entenderem a limitação. Muito interessante. Exatamente. Né? Porque às vezes só assim que a pessoa vai ver que ela precisa adequar a ferramenta, né? Então, eu fiz no Anniversary e todo mundo fez junto, até para poder ver a comparação de técnica. Tem que ter muita técnica para chegar nesse ponto, né? Nesse aqui você consegue, todo mundo fez. Essa aqui todo mundo fez super bem. Porque não exigiu sobreposição demais, né? Saíram pinturas lindas com esse tema. É adequado, entendeu? Então, acho que isso aqui reforça a questão da adequação que eu falei, tá? Legal, vamos falar das texturas, então? Vamos. E depois, se você puder falar do Turner, que alguém perguntou, e aí eu encerro perguntas aqui, senão você vai ficar doido. O Turner, ele tem uma coisa interessante, que é ele é uma exceção dentro dos papéis artísticos da Hahnemühle, né? É um papel de algodão, também de qualidade, também tem lá a gramatura, a textura e tal. Só que dentro dessa linha do Cézanne, do Leonardo, do Turner, ele é o único papel que não tem encolamento de superfície. Então, a tal da gelatina lá, né? Que a Hahnemühle não é gelatina que a Hahnemühle usa, né? A maioria dos papéis de algodão, eles têm cola na massa, né? Que é o aglutinante das fibras, e a grande maioria também tem um encolamento de superfície, que reduz um pouco essa absorção muito, muito rápida, né? Tipo um retardante, né, Renato? Para ele segurar um pouquinho. Exatamente.
Não é gelatina. Alguns usam gelatina. No caso da A Hahnemili não usa, é outra coisa. Mas é o que o pessoal conhece como a gelatina do então papel. eles não usam a gelatina. Nada animal, sim. Mas isso dá uma característica diferente um pouquinho para o Turner, né? Porque ele acaba absorvendo mais rápido, né? E ele dá uma leve esbranquiçada também na pigmentação por causa disso. Isso contribui num trabalho de textura que às vezes fica valorizado, fica interessante o trabalho de textura dele, mas às vezes o processo, para quem está acostumado com papel de algodão normal ou até com papel de celulose, estranha, porque a absorção dele às vezes parece um mata-borrão, assim, você põe a água lá, ele chupa, né? Então ele te dá um tempo de trabalho um pouco diferente, mas ele está dentro dessa linha de papéis de algodão de qualidade aí, tá? Então esse é um ponto interessante aí do Turner. Tem uma textura muito bonita. A Hahnemili tem a linha de papéis que eles têm para pintura, eles também têm para impressão, né? Para fazer aquelas impressões fine art, de alta tecnologia e tal. E sempre que eu fiz essas impressões, impressionante. A maioria das vezes eu usei o Turner da Hahnemili para poder fazer isso, porque a textura é linda, assim, fica a porosidade da impressão em cima do Turner, parece que está pegando uma aquarela de verdade, assim, na mão. É muito legal. Né? Então, Bora pintar. Eu vou mudar para a câmera de cima aqui, só para vocês olharem minha mesa, tá? E aí vou falar das texturas aqui, então. Eu tinha regulado a luz aqui mais cedo, ótimo. E tinha sol entrando aqui. Não, tá muito bom, tá muito bom. Eu vou só ver se eu consigo ajeitar aqui um pouquinho, para ficar um pouquinho mais claro só. Vocês estão ouvindo música? Eu peço desculpa. Tá rolando um baile aí na sua casa? Tá rolando a música ao vivo, vocês sabem, né? Imagem. Então, olha só, uma coisa que eu vou falar para você. Deixa eu acender a outra luz aqui, pera só um pouquinho. Uma coisa que é interessante na decisão sobre a textura do papel começa já com a maneira que você pinta, né? Tem muita gente que vê lá os BookVit pintando, uma série de caras aí pintando, compra os vídeos lá e não consegue pintar igual o cara, porque o cara pinta assim, ó, de pé, mas a pessoa quer pintar assim, ó. Não vai ficar igual nunca, é totalmente diferente, né? Então, esses caras usam papel com textura, porque quando você pinta de pé assim, não precisa nem ser tão de pé, mas vou regular aqui um pouquinho. Quando você usa a gravidade como um componente de pintura, você vai ver... Aqui eu peguei um papel RAF, tá? Esse aqui é o The Collection, Watercolor The Collection, rugoso. Tá 300 gramas aqui. Se eu pegar isso aqui e começar a fazer uma pintura aqui, ó, de cima para baixo, ó, eu posso carregar bastante de água aqui, ó, que ele vai criar uma bolsinha. E isso aqui faz com que eu possa vir trazendo a minha pintura até embaixo aqui, ó, criando conexões, ó. Né? Então, vem aqui, grudo ali em cima, puxo aqui, ó. Estou sempre com essa bolsinha aqui embaixo, ó. Isso aqui é um baita controle que você tem na pintura, porque você sempre vai ter uma área mais seca e uma área mais molhada. E aí você pode vir na área mais seca e acrescentar pigmento, né? E você pode vir na área molhada e gerar conexão e puxar a sua bolsinha aqui para baixo, ó, né? Então, isso aqui que se cria é por causa da textura. Quanto mais textura você tem, mais você pode segurar essa água aqui com a sua inclinação.
Se você pega um papel sem textura, vou pegar o mesmo papel, mesma qualidade, né? É o The Collection satinado. Esse aqui, ó, Hot Pressed satinado, né? Se eu faço a mesma coisa nesse papel, com a mesma inclinação, eu coloco aqui, ele vai segurar durante algum tempo. A segunda pincelada que eu dou, já escorre tudo. Ou seja, a inclinação, ela é um fator primordial para você saber que tipo de papel você vai usar, né? Eu já começo por aí, porque, veja bem, você deixar o papel alinhado com a sua mesa e o papel inclinado, o papel que vai ficar apoiado na mesa, ele vai manter pigmento na mesma área aqui durante muito tempo. É uma pintura que cresce muito rápido. Você chega em tons escuros muito rápido, porque tem sempre muito pigmento aqui, né? O papel que está sempre deixando a tinta escorrer, sempre vai estar suave, camadas muito delicadas de pigmento. Para você fazer isso aqui ganhar peso, você tem que vir de novo e pintar por cima. Então, é uma pintura que acontece em camadas mais delicadas, né? Então, ele não fica empoçando e criando áreas de muita tinta, ó, como quando ele fica aqui na mesa, ou com uma inclinação muito menor, né? Como se você tivesse uma inclinação assim, porque aí você vê que ele não cria aquela bolsinha aqui embaixo, né? Se eu levantar ele aqui, em alguns segundos ele já começa a criar a bolsinha aqui de novo, ó. E o pigmento que está aqui começa a aliviar e ficar mais claro. Então, para quem trabalha com verticalidade, com gravidade no trabalho, a textura influencia totalmente, né? Isso é uma coisa primordial. E eu acho que o ponto principal na escolha do tipo de textura é o tema que você vai pintar, o que ele pede, né? Se é uma coisa delicada, se é uma coisa que tem só passagens sutis, só degradezinho, só coisas sutis, um papel satinado pode suprir muito bem, né? Você pode usufruir muito bem dele, né? Vir aqui com um degradezinho, né? Mesmo com bastante pigmento, e chegar aqui numa parte mais líquida, mais suave aqui, de uma maneira super tranquila, né? Agora, por exemplo, vamos dizer que você tem algum lugar aqui que você precisa daquela pincelada mais seca para pegar um pouco de textura, assim. Eu vou pegar aqui a tinta agora, ó, só tinta, sem água, ó, no pincel. O pincel está seco, ó, né? E vou passar aqui, você vai ver que ele marca a textura do pincel, mas ele não marca a textura do papel, ó. Onde ele chapa, o papel fica 100% chapado, né? Fica liso, ó. Então, você precisa forçar muito o seco da tinta para poder criar qualquer tipo de textura nesse papel. Se eu molho um pouquinho mais o papel, ele já chapa, ó, né? É muito difícil de trabalhar. Se eu quero textura no meu papel, né, o tema, por exemplo, eu quero fazer uma vegetação, né? Vou fazer que seja uma árvore, alguma coisa assim, né? Vou pegar aqui um verdinho e vou trabalhar aqui esse é o rough, tá? É o grão touchon, né? Ó, mesmo com muita tinta no pincel, o pincel está todo carregado de água, eu consigo explorar a textura do papel para ele me dar rugosidade, né? Em cima dessa mancha, como o papel é algodão, eu posso trabalhar indefinidamente nele aqui, né? Ele vai me dar a textura que eu quero. E isso conta muito no trabalho. Se eu for tentar fazer isso aqui num papel sem textura, eu vou ter que sofrer pra caramba, né? Porque se eu esfregar isso aqui, ó, ele chapa o quadrado do pincel, ó, não tem como. Não tem textura no papel. Para fazer esse mesmo tipo de coisa aqui, eu tenho que ficar dando aqueles montes de pinceladinha que o pessoal às vezes é meio viciado, né? Fazer pontilhismo na aquarela, para poder chegar em algo parecido, assim, né? E às vezes não é. Pontilhismo é ótimo. Pontilhismo na aquarela, né?
e ele não te dá o mesmo resultado. Então, tudo depende muito. Vamos dizer que você quer fazer uma aquarela botânica, né? Tem muita gente aí que faz a aquarela botânica, e você quer fazer uma pétala de rosa, né? Então, se você pega um papel grão fino, pô, a pétala de rosa, ela tem uma textura tão suave, né? Você vai colocar ali, o contorno dela é tão preciso, a passagem de tom dentro dela é uma coisa tão delicada, tão gostosa, assim, que quanto mais suave você tiver essa transição aqui, melhor, né? Então, você coloca num papel de algodão aqui, você pode vir com água depois, dar uma dosada ali, né? Vir com um pincel só úmido e suavizar a passagem. Funciona muito bem. Agora, para você fazer a mesma coisa no papel com textura, você consegue? Consegue. Mas, meu, a primeira pincelada que você dá já te gera textura, né? Aí você tem que carregar muito mais o pincel, né? Forçar o pincel na textura do papel, né? Ainda assim, você pode ter um craquelado de borda, né? Começa a ficar um pouco grosseiro. Aí entra aquela questão que eu falei do tamanho, né? Você fazer uma pétala de rosa com um brush grandão, num papel A3, pô, não vai ter muita diferença daqui para cá. Agora, você fazer uma pétala de rosa pequenininha aqui, nesse papel, ele vai te dar um acabamento de borda mais grosseiro. Vai te limitar a fazer essa passagem suave dentro, porque tem muita textura aqui dentro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito bem claro na nossa mente esses critérios para a escolha de textura de papel. Entre esses dois aqui, a gente tem o grão fino. E é por isso que eu falo que o papel de algodão de grão fino, ele te dá essa possibilidade de ter o melhor dos dois mundos aqui. Entendeu? Você pode fazer uma coisa mais suave, porque a textura é suave, né? Então, é um papel que segura até essa pintura vertical, né? Se você vier aqui com o papel na vertical e colocar a pincelada aqui, ó, ele vai fazer uma bolsinha, ó, você pode colocar muita água ali, ele segura ainda, ele tem textura suficiente para isso, né? E se eu quiser fazer uma textura já utilizando a rugosidade do papel, ó, ele também já me permite. Olha como eu gero rugosidade aqui, ó, nessa pincelada, ó, como eu aproveito a porosidade do papel para isso, né? Então é totalmente diferente. Você pega uma cena cheia de vegetação, pô, muito melhor você pegar um papel desse do que um papel sem textura nenhuma, né? Até os sketchbooks, né? Quando você vai sair para pintar, vai usar um sketchbook, é legal ter um com mais textura, um outro com uma textura mais tranquila, né? Para poder fazer esse tipo de opção dependendo do tema. Tamanho conta muito também, né? Tem gestual que precisa de espaço, né, para acontecer. Você precisa de um papel maior para poder fazer o seu gestual ir adiante. Então, acho que esses pontos são muito importantes para a gente não ficar lutando com o papel e fazer com que ele ajude no processo, né? Na verdade, acho que isso é o mais importante. Tem inclusive, dentro desse quesito, tem uma questão que você mesmo, né, Ana, já tinha me falado, e acho que é uma coisa interessante de colocar, porque tem alguns papéis que eles transitam dentro dessas características, né? Ele às vezes não é nenhum e nem o outro, exatamente. E é o caso, por exemplo, do Expression, né? O Expression é uma outra linha de papel de algodão da Honey, que ele tem a característica, olha só, olha como não é por acaso isso que eu falo, ele tem a característica desse papel, para começar, né? Ele só tem um tipo de textura, que é a textura fina, o grão fino, é de algodão, é 300 gramas, né? Mas ele tem uma característica diferente, que ele não é feito da mesma maneira desses papéis, que tem aquela coisa de colocar no molde, deixar descansar, prensar, tal. Ele é um processo de linha de produção
igual de papel de celulose, né? Eles fazem Na esteira que eles chamam, né? Mais industrial, assim, né? O pessoal fala que esses papéis, só para você não esquecer, que esses papéis mais assim, mais, que o pessoal diz que é top, eles são quase, eles chamam mold made, né? Eles são feitos no molde, não é isso, Renato? Isso, mold made, exatamente. E eles quase que se equiparam a um papel artesanal, vai. E o Expression é um papel linha industrial, por isso que ele é mais barato, né? Exatamente. Ele é feito numa linha, a tiragem dele é muito maior do que fazer um papel em molde. É como se você fosse fazer um bolinho por vez, né? Exatamente. Desculpa te interromper aí, só para a gente deixar exatamente isso. Isso foi importante para a gente entender a questão do processo, né? E isso dá para o Expression uma característica interessante de comportamento parecido com o papel de celulose, que numa primeira aguada, por exemplo, como a fibra dele é bem prensada, ele demora, ele absorve muito rápido, né? Mas ele te dá a superfície do algodão que não acumula pigmento na superfície. Então, ao mesmo tempo que dá para você abrir claros, abrir brancos, ainda quando ele está úmido, quando está molhado, de uma maneira mais eficiente, né? Ele vai te manter um pouquinho mais ainda a vibração da cor, a força da cor, né? Que é uma coisa que a gente perde normalmente num papel de algodão convencional, né? Então, ele fica um papel que te dá também características dos dois lados, né? Tem, acho que uma ou duas pinturas aqui feitas no Expression, que eu acho Mas bom que também te limita nas duas características, né? Sim, com certeza. Aqui, por exemplo, são pinturas muito simples, né? De 2 camadas, assim. E você vê, essa aqui é um primeiro lavado, assim, né? Você vê como mantém a cor, né? Ele não desbota tanto quanto num papel de algodão convencional. E ele permite que, no processo ainda, quando você está com a aguada ali por cima, você consiga vir com um pincel úmido só e retirar um pouco da tinta e ele volta nesse claro do papel de uma maneira interessante também. Então, é um outro papel que eu acho que vocês devem experimentar e ver onde ele se encaixa dentro dessa gama aí de escolha, né? Como eu falei, ele fica relativo a esse papel de grão fino, né? Seja o The Collection ou o Saunders grão fino ou o Arches grão fino, ele parte do mesmo grupo de papéis, né? Só que ele tem essa característica de uma prensagem aí um pouco mais compacta, né? Ele parece um papel um pouquinho mais duro assim do que os papéis de algodão normais, né? Mas, como eu falei, é questão de adequar para o tipo de trabalho que vai se fazer, né? Tem uma pergunta da Cida que não é de papel, é de pincel, mas deixa eu te adequar a pergunta aos papéis aqui. Sim. A gente consegue fazer uma relação pincel pelo natural está para algodão, assim como o pincel de cerda sintética está para o papel de celulose? Ou, por exemplo, a gente sabe que você usa muitos de cerda sintética também nos teus papéis de algodão. Sim. Mas justifica eu usar um pincel Kolinsky num papel de celulose, já que ele junta tanta água e é um papel que não aguenta tanta água, por exemplo? Sim, justifica. Eu acho que essa relação direta ela não existe. Existe a mesma relação de adequação que a gente falou, né? De você ter os megatops, os fantásticos, caros, maravilhosos, mas que de repente você consegue, para aquilo que você vai fazer, você consegue com pincéis que são muito mais simples às vezes, né? No caso do Kolinsky, por exemplo, ele tem essa característica de acúmulo de água, né? de pigmento, porque ele é um pincel que o pelo propicia isso, assim como o pelo de esquilo, né? Mas ele tem uma flexibilidade, uma resistência que não chega na dureza de um pelo sintético, né? E mantém a suavidade desse toque natural
né? Com essa resistência, né? É diferente você pegar um pincel, um Kolinsky e fazer isso aqui, ó, né? Que ele dá essa resistênciazinha no pelo aqui, e pegar um pincel de esquilo que ele amassa totalmente, ó, né? Tudo isso tem a ver com a expressão da pintura, né? Muito mais do que o papel que você está usando. Né? Eu conheço caras que fazem trabalhos fantásticos no papel de celulose com uma camada só e só usa Kolinsky para pintar, porque dá uma flexibilidade ali que é o estilo do cara. Ele usa aquilo para dar expressão para a pincelada dele. Né? Eu acho que o pincel está muito mais ligado à questão da expressão do que do papel. Né? Tudo tem que ser adequado, na verdade. Né? E tem pincéis que vão fazer, um pode fazer o trabalho do outro. Né? E isso só que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam experimentar e sacar. Né? Porque tem gente que sempre sai para pintar e leva todos os pincéis. Ah, vai que eu preciso desse, vai que eu preciso daquele, e leva aquele monte de pincel, acaba perdendo os pincéis. E perde e fica sem nenhum. Pois é. E não precisa, assim. Né? Você sabendo mais ou menos o que você vai fazer, você sabe, bom, eu preciso de um desse, um daquele e um do outro. Pronto. Qualquer outra firula, você vai conseguir fazer a mesma coisa, praticamente. Né? Então, também é uma questão de adequação, eu acho. Né? Maravilha. Eu acho que já estamos com quase 1h30 já. Volta seu rostinho aí para gente. Ah, é verdade. Deixa eu voltar o rostinho. A linha Casaneu é um sintético. O João Gabriel está perguntando do Casaneu, ele é um sintético. Que imita bastante, imita bem um natural, né? Um pelo natural. Mas a live, pessoal, já live é de papel, né? Vamos tentar manter a conversa aqui, senão, coitado, Renato não vai embora, não vai jantar. Hoje vai apanhar da esposa e sobra para mim. Eu ia pegar o Casaneu aqui, mas eu acho que ele está lá na outra mesa. Lá. O Casaneu é um ótimo imitador de pelo de esquilo, na verdade. Né? Muito bom. Alguma pergunta a mais aí? Eu acho que não. A gente conseguiu liquidar todas as perguntas? Poxa, então... Tá vendo? Fácil. Agora todo mundo vai separar os papéis, aí tá tudo fácil agora, então. Agora, vocês vão lá fazer aula com o Renato, vão se lascar na mão do Renato. Renato, eu só tenho a te agradecer. Você sabe que eu sou a sincerona, né? Claro. Quando eu vou fazer live com você, tem que tomar cuidado, né? Eu falo que eu sou aquela amiga que fala para outra assim, você tá com mau hálito, hein? Tá? Então, eu sou aquela amiga que... Eu não esse risco aqui na live digital, né? Então, o que eu estou te dizendo é a verdade. Você é um cara que como eu te falo, eu estou do lado de cá nos grupos. As pessoas só são elogios para você. Acho que é importante para você ter esse feedback, que é como aquele artista de rock que vive na bolha, sabe? O cara não sabe que falam mal dele também, porque ninguém tem coragem de falar na cara da pessoa. É verdade. Os alunos são sempre muito polidos, né? Eles me tratam com muito respeito. Te tratam como você nos trata, não é? Então, às vezes é bom um feedback mais incisivo, assim. Você já me deu assim, é muito bom. Você é um cara que... Renato, tem coisas que vou publicamente... Tem coisas que a gente não esquece jamais, né? A generosidade das pessoas e no sentido de... Gente, no início dessa pandemia, eu estava abrindo um meu negócio. Renato foi o cara que me ligou, perguntou o que eu estava precisando. É um cara humilde, é um cara muito didático, é um cara que nas aulas dele ele vai te explicar... Sabe, ele não esconde o jogo, é um cara que vai te dar todo o subsídio para você trabalhar, não estou te adulando, eu queria te dar esse feedback, as pessoas amam você é um cara muito querido, muito generoso, muito obrigado por disponibilizar o teu sábado para ajudar a gente. É um prazer. Tem muita gente nova chegando, Rê, né, nos grupos. E a gente está com os grupos de aula de voluntariado aí, um grupo que é um brechó, o pessoal está trocando material, e tem muita gente nova chegando. E aí eu achei importante que as pessoas te conhecessem e que você desse esse feedback para o pessoal entender, né? Porque a gente ajuda até onde dá, né? Nós temos uma limitação aqui. Você é um cara que está
né, trabalha com isso completamente, está super por dentro, né? Assim, tem que estar inteirado, como você falou. O aluno vem com um papel Philip Person, você tem que saber qual que é o comportamento, né? Sim. Então, só posso te agradecer por tudo o que você sempre atendeu todo mundo super bem. Me posso falar por mim, né? Todas as minhas dúvidas sanadas, meu trabalho tem um upgrade com você, você é um querido. Eu acho que essa é Muito a parte obrigada. interessante, assim, quando eu vejo o trabalho das pessoas evoluindo, eu vejo as travas caindo, eu vejo aqueles empecilhos que elas lutavam um tempão para deixar para trás e elas deixam. E quando elas falam, eu estou sentindo que está melhorando, esse para mim é o melhor, assim. Pois não é o prazer de um professor, e você é um cara muito didático. A tua aula é ótima, é bem filmada, é bem gravada. Galera, isso não estava no script, mas eu falo, eu sou sincerona. Quem quiser fazer um. Vou te dar até uma sugestão, Renato. Faça aí, vamos ver se a gente faz um aulão simples para essa galera te conhecer, de repente, uma hora dessa, quando você puder, Claro, claro, né? vamos fazer sim. Sim, não, é ótimo. Uma. Porque às vezes as pessoas me procuram As para pessoas ter têm medo, aula, às vezes. e às vezes elas falam, olha, eu estou esperando um pouco porque eu preciso aprender alguma coisa antes de falar com você, né? Então, faz parte. Eu até acho que em julho, talvez, eu faça um Um workshop básico. de iniciantes, assim, para esse pessoal que está com medo não vir com medo, Você né? sabe que uma vez veio uma turma, 5 meninas para mim, né? Eu É. dou aula de básico, para quem não sabe, bem básico. E aí elas vieram, fizeram o dia inteiro. Ah, você dá um basicão? Eu falei, dou, né? Tá bom. Aí elas falaram, agora a gente vai morrer. Falei, se eu soubesse, eu tinha fugido. Se Você elas teve tivessem, olha a preparação, é isso? responsabilidade. É Se eu, cursinho sou, pré-vestibular, é isso? se eu soubesse, eu tinha corrido. Falei, não, pelo amor de Deus, que responsabilidade. Aí agora a gente pode ir lá ter aula com o Renato. Que barato, que barato. Não, Então, mas super obrigado, eu que Rê. agradeço aí Você é um amor. seu carinho aí, seu companheirismo aí sempre também. Tenho E o de maior tem vários respeito por alunos e você. ex-alunos meus aí que estão sempre em contato, sempre com muito carinho comigo. Eu tenho essa sorte, eu costumo falar, quando eu faço os workshops e a gente conversa assim, é uma sorte, é uma coisa muito boa para mim, porque eu nunca pensei em ser professor na minha vida. Eu nunca achei que ia dar aula na minha vida. E eu dou aula só para pessoas que são extremamente interessadas naquilo que eu tenho para falar. Então, é tão bom isso. Eu vejo, porque às vezes a minha filha tá na faculdade lá, tá fazendo aula online agora, né? E às vezes o professor fica assim, ei, alguém faz alguma pergunta, abre sua câmera para eu saber que você está Parece uma sessão perguntando. espírita, né? Tem alguém entre nós, né? Então assim, ser professor não é uma coisa fácil, às vezes as pessoas não estão interessadas no que ele tem para falar, mas eu só ensino para gente que quer muito ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, para mim, é sempre um prazer. É sempre muito bom falar com vocês, ter essa interação. Por isso que as pessoas me convidam. Se vamos fazer uma live, vamos. Ele topa todas, ele é facinho, Gostoso. gente. Muito legal. Lógico, tem toda uma agenda. A gente combinou já há algum tempo, né, para poder dar. Já faz um tempão que a gente está. Eu É, estou cantando o Renato para isso, mas eu gosto mas muito. Eu gosto muito. a Até gente os tem, meus Renato, grupos de aquilo que a gente tempo, né? merece, tá? Ah, A gente legal. tem aquilo que a gente merece. É verdade. E você, o que você tem das pessoas é o que você dá, entendeu? A gente realmente não é. O meu sincericídio, eu sei que você sabe que eu estou te dizendo a verdade. Muito legal, gente. Isso é um Obrigado amor. pela atenção de vocês. Muito obrigada. Não tem preço esse tipo de coisa, né? O tanto experiência, falar o que você acha. Acho que vai ser super enriquecedor. Tá cheio de iniciante aí, tô acompanhando o chat aqui, um monte de gente que está começando. Gente, Legal. alunos teus, gente falando que está Já apaixonada por agradeço a você. propaganda aí, que de uma forma ou de outra serve como propaganda do meu trabalho, né? E Não, mas é até isso assim, mesmo. para vocês verem, nem é o intuito disso aqui fazer propaganda, porque se vocês me ligarem amanhã e falarem assim, Renato, quero ter aula com você, eu não tenho mais como encaixar aluno até junho, né? Então, nem é por causa disso.
mas acho que essa interação com todo mundo que está entrando nesse universo agora, e quem já está aí tem dúvida, isso é muito importante, né? Então, A gente só melhora, né? O aquarela no Brasil, né, Renato? exatamente. Isso né? para a gente é fundamental. A gente cria uma egrégora, né? É um universo onde todo mundo fala a mesma língua, os interesses, troca muita ideia. Né? A gente começa a virar um ponto de interesse para o pessoal trazer trabalho lá, às vezes material. eu fico só olhando, né? O pessoal conversando, trocando ideia, falando, dando dica. Não faz isso, compra aqui, compra ali, não sei o quê. É fantástico isso. E quanto mais isso tiver alimentado, para quem trabalha com isso, no caso eu, é melhor, né? É sempre um universo que está se expandindo. Então, eu costumo alimentar com isso sempre que eu posso. Não é uma questão de ganhar com isso ou não, porque no fundo eu ganho com isso. Todo mundo ganha, Renato. Vocês ganham com isso que é bacana. Às vezes as pessoas falam, nossa, fulano é tão generoso, ou até com esse negócio dessas aulas voluntárias, que a gente faz porque tem muita gente realmente que não pode, sabe? Uhum. E, de certa forma, isso é bom de volta para quem está dando a aula. Primeiro, você tá fazendo seu nome ser conhecido, a pessoa está te dando um retorno de dar o carinho dela para assistir sua aula. Então, a generosidade é mútua. É verdade. De quem dá e de quem recebe. Tem que ser. E acho que nesse tempo que a gente está vivendo, né, Renato? Ou a gente se abraça. Mais do que nunca, mais do que nunca. E se ajuda, e a arte é tão importante. A aquarela manteve a minha sanidade nessa pandemia, né? De muita gente. Muita gente. Então, melhorou, assim, é muito importante. O estilo de vida até de muita gente. Isso foi muito Exato. importante. A gente tem um papel importante nisso. Acho que é né? bem importante mesmo citar isso. Então, só tenho que te agradecer. Muito legal, muito gente. Obrigada. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, que a gente possa conversar aqui mais vezes. O pessoal que já é meu aluno aí, que está nos grupos, já faz isso, né? A gente já está sempre se conversando lá. Agora, em breve, eu já devo marcar um Zoom com os grupos aí para a gente falar pessoalmente também, que a gente acaba com essa coisa de aula online falando pouco, conversando pouco, né? E quem quiser depois, realmente, o pessoal sempre pergunta, mas e como é que funciona o seu curso, quando que você dá aula, não sei o quê. Agora eu só consigo montar turmas no segundo semestre, então quem tiver interesse e quiser entrar em contato pode... Eu tenho um cartão chique seu, virtual, vou mandar para as pessoas. Exatamente. A Ana me presenteou com um cartão fantástico, aí tem todos os meus contatos aí. Vou passar nos grupos, está tudo valendo, né? Vou mandar lá para o pessoal que quiser conhecer seu trabalho. Podem entrar em contato que eu ponho na lista de espera aqui, eu tenho uma lista organizadinha e tal, então sempre a cada semestre eu reavalio todos os grupos, vejo quem quer entrar na lista de espera, quem vai sair, de repente, de algum grupo para liberar a vaga, né? E aí eu reformulo os grupos a cada semestre e aí a gente pode falar de aula tal, sem problema, tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Obrigado, Ana. Um beijo enorme. Boas Você é um pinturas para vocês e a gente se vê aí. Valeu. Obrigada, Rê. Um beijo. Beijão para vocês. Obrigada, gente. Obrigada pela educação de vocês de manter tudo fechado. Ó, nada fora. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Renata. Bom fim de semana. Ana.